Olá, boa noite Portugal, boa tarde Brasil. Vamos a dar aqui um pouquinho para as pessoas irem chegando. Boa noite Helder, Paula, Manu, Adriana. Hoje vamos ter uma convidada especial que é a Susana Patrício, um dos membros da equipa da Escola Cristalina, um projeto que já existe há muitos anos, mas que não estava ainda apresentado de uma forma pública e que está a começar a ser agora. Boa noite, Bruno. Boa noite, Eunice. Olá a todos. Acho sempre interessante as questões dos fusos horários entre vários países. Dá-nos assim uma consciência de como o tempo é diferente. Então, hoje é um dia especial. Aqui em Portugal, pelo menos, estamos a festejar. Boa noite, Helder. Estamos a festejar a véspera de Santo António. Então, a Susana vem hoje falar e eu também vou falar um pouquinho da questão da maternidade como um portal para uma nova vida. Então, é um trabalho dedicado às mães, aos pais e, acima de tudo, às crianças. Então, para todas as pessoas que já foram mães ou pais ou que estão a pensar ser, ou que estão na dúvida se são de ser mãe ou pai ou não, ou que têm a certeza que não querem ser, uma coisa é certa, filhos todos somos, não é? Todos nascemos de uma mãe. Então, é um tema especial. Sendo que em Santo António se celebra muito a questão dos casamentos e das uniões sagradas, lembrar que todos nós nascemos de uma união sagrada entre um homem e uma mulher. Boa noite, Ana Luísa, Adelaide. Então, independentemente por vezes, quando se fala da maternidade, maternidade vem de materna, né? Está mais focada nas mães, mas ninguém nasce sozinho, sem a presença de um pai, de um homem também. Então, é um momento especial para nos conectarmos com aquilo que vamos aqui ouvir hoje, ao sagrado da criação. Ao sagrado da criação. É um momento para podermos entrar em contacto com essa capacidade poderosa que foi oferecida aos seres humanos, que é a capacidade de criar. E eu creio que antes de sermos mães ou de sermos pais, sentimos por vezes mais a magia do momento, a expectativa do que vai acontecer a seguir, e depois por vezes com o cansaço, com as questões do dia a dia, nos vamos talvez esquecendo da magia do que é a capacidade de nós podermos estar a criar um ser humano e estarmos a participar na criação de uma nova humanidade. Então é um dia, é uma noite especial, uma noite, uma tarde, um dia especial para este tema que trazemos. Boa noite, Andreia, boa noite, Sérgio, de pensarmos na nossa responsabilidade e bênção de podermos participar na criação de uma nova humanidade. Fico feliz deste ser o primeiro tema a ser apresentado aqui hoje, dentro da Escola Cristalina, porque tudo começa pelo princípio, não é? Tudo começa pelo nascimento. Então, hoje iremos falar um pouquinho sobre estas questões do nascimento e as implicações que tem na mudança na vida de uma mulher, principalmente, porque é uma mulher que vai estar a apresentar, mas também temos aqui abertura para darmos voz à perspectiva do homem, do pai. Boa noite, Sérgio, Niama, Vera. Então, a perspectiva do pai que é tão importante e que muitas vezes também não é ouvida. Eu, na minha experiência, tanto pessoal como profissional, tive a possibilidade de ter já conhecido muitos homens muito envolvidos nesta questão da presença consciente no processo da gravidez, do pós-parto, na educação dos filhos. Os tempos são outros, não é? E estes tempos diferentes também exigem reflexões diferentes sobre o que é isto de dar à luz, sobre o que é isto de trazer uma criança ao mundo e de sustentar na vida, e dos processos que acontecem com a mulher e com o homem durante essa fase.
Não é por acaso que hoje em dia cada vez mais acontecem separações entre homem e mulher na altura do pós-parto. Eu creio que isso se deve a vários fatores, não é? Um deles, não só a questão do stress que traz a vinda de uma criança, apesar de ser uma coisa boa, tudo o que é novo traz stress de alguma forma, mas também as transformações profundas que acontecem nos seres humanos. Quando uma mulher dá à luz, ela também se transforma noutra pessoa. E quando o homem aceita e está mais participativo em todo esse processo criativo, eu acredito que o homem também se dá à luz a ele próprio de uma forma diferente. Então é bom pensarmos não só na parte do nascimento do novo ser que é exterior a nós, mas na forma como esse novo ser, ao chegar às nossas vidas, também nos transforma a nós. Boa noite, Susana. Boa noite, Albina. Boa noite, Susaninha. Susana, eu vou-te pedir que tu peças para entrar, para participar, para eu te dar entrada aqui também. Creio que também te posso convidar diretamente. É isso, Susana, tens de pedir para aderires aqui, para eu te dar entrada aqui na sala. Espero que estejam todos bem. Não estás a conseguir, Susana. Eu não tenho aqui pedido, portanto, aparece-me que não tens pedido, que não tenho pedidos, tu tens que pedir. Quando nós entramos no live, eu creio que aparece logo um aviso a dizer-te para tu pedires para participar na live. Se calhar sais e voltas a entrar. Porque eu daqui também não estou a ver como é que te peço para participares em direto sem tu fazeres o pedido. Não te aparece essa opção. Que estranho. Desculpem só um pouquinho. É isso, Susana. É melhor saís e voltares a entrar, que eu aqui não tenho forma de te dar entrada. Creio que é logo quando entras vai-te aparecer se queres participar da live e tu dizes que sim. Começamos já com as questões do parto e do nascimento, com esta questão caricata da convidada. Continua sem aparecer. Isto deve ser o que uma criança sente quando está a tentar nascer e não encontra a porta de saída ou de entrada para uma nova vida. Ai. Bem, Susana, temos aqui uma alternativa, que é que a Susana é a minha vizinha. Portanto, se tu continuares sem conseguires entrar, eu convido-te a vires à minha casa e fazes a lives aqui. E entretanto eu vou continuando a fazer aqui a introdução deste tema e vou apresentando a Susana. Assim, enquanto ela está a atravessar a rua, não vai saber o que é que eu já falei dela, mas eu vou falando. Então, boa noite, Alvina, também.
E isso, entrar no telemóvel. Não faz mal, querida. Entrando no telemóvel deve dar. Então, a Susana é uma mulher que eu conheci já há muitos anos. A Susana é natural de Coimbra e quando eu a conheci na altura, ela ainda não era mãe. E, e eu tive a possibilidade de assistir ao seu desenvolvimento pessoal, com o caminho que ela foi fazendo comigo. E eu recordo-me da Susana como uma mulher assim meio tímida, que via fazendo o seu trabalho, participava nos workshops, com as constelações, com a cura cristalina, e eu sempre com a sensação que havia um potencial imenso dentro dela, e ela aparecia sempre como uma pessoa sem consciência do seu real valor nem do seu potencial. A Susana é daquelas pessoas que, para quem a conhece, tanto a nível pessoal como profissionalmente, é praticamente impossível não a admirarmos mesmo muito pela força que ela traz, pela paz que ela traz. É uma pessoa que nos dá muita segurança. Não é que por acaso que também provavelmente escolheu a carreira de enfermagem e esteve durante tanto tempo e tantos anos no apoio das pessoas em âmbito hospitalar. É uma pessoa que consegue trazer essa paz e que é naturalmente uma cuidadora. Então, quando a Susana foi mãe pela primeira vez, foi uma mãe alegria, e pela segunda vez também uma grande alegria. Ela é mãe do Benjamin e da Gabi, duas crianças maravilhosas, e foi lindo assistir ao processo de florescimento dela, enquanto ia fazendo a sua caminhada de desenvolvimento pessoal e ao mesmo tempo como ela se foi transformando com este nascimento de duas crianças. E é incrível, e creio que já foi mãe ou pai, tem essa experiência, ou é capaz de observar isso nas outras pessoas, que o nascimento de um filho provoca num segundo filho. Não é? Uma mãe pode ser mãe várias vezes e, e não é nunca o processo igual. Olá, Bom consegui chegar. dia, bem-vinda. Estava a falar Obrigada. de ti, bem-vinda. Não te preocupes, estava a dar o exemplo que nascer também deve ser assim, e estava-me a vir o exemplo de sensações que todos nós devemos ter gravados em nós, como estamos a tentar nascer e quando não estamos a conseguir dar com a porta de saída ou de entrada numa nova vida, com toda a gente cá fora a dizer anda, estás a ir bem, nós não estamos a conseguir encontrar a forma. Às vezes é só mais um jeitinho, está tudo bem. Eu tenho a impressão que se tu tivesses de aceitar o meu convite para vir fazer o live da minha casa, seria o exemplo de uma cesariana, não é? Que a coisa não vai de outra Algo forma, não programado. acaba por ir e está tudo bem. Então estava aqui a falar agora a última, do quanto que eu tive a possibilidade e o privilégio de assistir à tua transformação com a caminhada de desenvolvimento pessoal que foste fazendo comigo e da profunda transformação que aconteceu em ti com o processo da maternidade e da diferença que é e que acontece na vida da mulher e do pai e do casal, a diferença que acontece consoante o filho. Uma pessoa pode ser mãe várias vezes e os processos são sempre totalmente diferentes. Eu, da minha experiência no meu trabalho, e quem me conhece sabe, eu alio a psicologia mais à parte espiritual. Eu acredito que quando uma mulher dá à luz, há um processo de desfragmentação da sua própria alma. É como se a alma da mulher tivesse que partir e se explodir em mil pedaços para dar à luz algo novo. Então, tal como acontece aquelas ideias de como é que acontecem as estrelas ou as galáxias ou os universos se vão construindo, há uma explosão e é dessa explosão que acontece a vida. Então, o processo de pós-parto, na minha visão, é aquele momento em que é tão importante a mulher conseguir estar descansada e num ambiente protegido para todas essas peças, todos esses pedacinhos de estrela que explodiram no céu estrelado, poderem voltar até ela com tranquilidade e provavelmente encaixando-se nela, dando-lhe a ela mesma a possibilidade dela ter uma estrutura diferente dentro dela. Então é natural e até expectável que uma mulher se transforme depois de ser mãe. Okay? De todas as vezes que ela é mãe, que ela se transforma. Então a mulher
tem que se habituar a uma nova pessoa dentro dela. E o pai também. Por vezes, esses novos encontros, as pessoas olham uma para a outra e dizem: eu ainda estou mais apaixonado, ou mais apaixonado, ou estou igual ao que era, ou pelo contrário, há um desencantamento, porque aquelas novas pessoas que se transformaram já não encaixam. Não vejo isso como certo e errado, vejo isso como um processo que simplesmente acontece. Então, Susana, eu vou-te passar a palavra, querida, e que estejas descansada, que isto foi caricato e está tudo bem. E que possas falar um pouquinho sobre ti e da tua experiência, aquilo que tu nos quiseres partilhar. Sim, bem, foi difícil aqui chegar, mas não sou uma mulher que desiste facilmente, portanto tinha tudo organizado de outra maneira, que é mais ou menos aquilo que se passa quando nós descobrimos que estamos grávidas e vamos planeando muitas coisas e depois muitas coisas acabam por não acontecer como nós desejamos e temos que nos ir adaptando. E de facto não há certo nem errado, nem bem nem mal, é tudo uma questão de adaptação. E aquilo que eu sinto, já fui mãe 2 vezes, não é? Fui mãe do Benjamin, que tem 6 anos, e sou mãe da Gabriela, que tem 3 anos e meio, e foi uma grande transformação mesmo de uma gravidez para a outra, de um parto para o outro, e de mim enquanto mulher e enquanto mãe de um para o outro filho. Eu sinto que vivi a minha primeira gravidez talvez sem tanta consciência do que significava realmente trazer dentro de nós uma vida e deste tesouro que é poder sentir a vida a crescer dentro de nós. Então eu sentia-me muito ligada ao meu filho, sentia-me muito ligada ao Benjamin, mas sinto que não era tão fácil para mim percepcionar certas coisas e entendê-lo até como uma pessoa que já existia e que já sentia coisas dentro de mim, que se calhar sabia mais de mim do que eu própria, não é? Ele estava dentro das minhas entranhas, mas esta ligação mais profunda eu não consegui perceber com o meu primeiro filho, consegui depois perceber com a Gabriela. De um para o outro, o que aconteceu foi eu ter feito este caminho na Escola Cristalina e ter entrado em contacto comigo mesma. Eu acho que muitas vezes o que acontece connosco enquanto mães é que nós estamos muito desligadas de nós. E se estamos muito desligadas de nós, acabamos por não conseguir estar ligadas a 100% como nós desejamos com eles. Eles estão ligados a nós pelo cordão umbilical e é uma ligação muito... por ali passa tudo, não é? E eu não sei se nós temos noção não sei se temos noção da grandiosidade que isso é. Mesmo depois de ter vivido o segundo parto e a segunda gravidez, eu também não sei se tenho a noção completa disso. Eu sei que o que eu senti é que algo me transcendia. Eu não senti isso na minha primeira gravidez. Senti isso na minha segunda gravidez, no meu segundo parto, a sensação que estamos a fazer parte de algo que é muito maior do que nós e que estamos muito humildes a receber até essa lição de humildade. E o que eu acho que acontece quando nós somos mães é que o nosso mundo todo rui. Tudo. Eu sinto que tudo o que nós construímos de crenças, daquilo em que nós acreditamos, da nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de viver, o que nós pensamos, os objetivos que nós temos, eu acho que dá-se uma destruturação completa e muitas vezes fica muito difícil de apanhar tudo e de juntar tudo e de construir verdadeiramente aquilo que nós queremos. Porque a coisa vem tão forte quando a sentimos e estivermos bem ligadas a nós, que é impossível não ocorrerem mudanças em nós. Todas as mulheres se sentem diferentes quando são mães, mas a percepção de que o mundo delas interno também ruiu, nem sempre acontece. Vai-se sentindo que se está diferente. As pessoas vão dizendo que nós estamos diferentes, as pessoas vão fazendo comentários, nós vamos acreditando, vamos tendo noção de alguma coisa, mas o que há é uma destruição completa para se reconstruir algo que inclua estes seres que entretanto chegaram à nossa vida, não é? Porque nós temos uma vida construída para nós mesmas, para a família que nós temos, para o companheiro que nós temos, para os sonhos que nós temos, e quando chega uma criança, ela chega, abana tudo e diz, não, eu agora também aqui estou. E a gente vai tentando perceber onde é que isso se encaixa. Tipo, ok, tu estás aqui, mas calma lá, o que é que tu vais fazer à minha vida? E foi um bocadinho isso que eu senti. Já tinha sentido isso com o Benjamin, sim, eu acho que ele me veio ensinar alguma coisa e todas as mães têm muito a aprender com os filhos, independentemente de terem um dia, 2 dias, um mês, ou um ano, ou 10 anos, ou que idade seja.
E eu senti muito que aprendi com ele. Acho que o mais importante que eu aprendi foi eu estar aberta a tudo. Eu estar aberta a tudo no sentido de não ter medo de sair da minha zona de conforto, não ter medo de procurar o desconhecido, não ter medo de me aventurar até por caminhos que eu enfim, dos quais eu não sabia se iam correr bem ou não iam correr bem, mas eu acho que com ele veio-me trazer esse espírito de aventura. Acho que foi isso que ele foi semeando, foi esse espírito de aventura. Então, quando cheguei depois à minha gravidez, então aí acho que assumi mesmo esse espírito de querer conhecer algo novo e de querer tornar a minha gravidez e o meu parto numa transformação o mais consciente possível. E isso foi o que a Gabriela me trouxe. Portanto, é giro nós olharmos para os nossos filhos e tentarmos perceber o que é que cada um traz, não é? E eu acho que o primeiro vem deixando sementes para o segundo, porque aquilo que eu vivi com a Gabriela, eu não estaria capaz de viver com o Benjamin. Jamais pensaria num parto natural com o Benjamin. Eu lembro-me de estar completamente cheia de medo, achar que não era capaz, não era que eu não tivesse sentido isso com a Gabriela, eu senti na mesma, mas de uma forma muito diferente. E eu acho que as coisas acontecem quando têm que acontecer. O meu primeiro parto foi de cesariana e acho que vivi tudo muito ao lado. Eu sabia que as coisas me estavam a acontecer, que o meu filho estava prestes a nascer, enfim, todo o processo da cesariana. E de facto, na altura, e olhando para trás, acho que foi o mais certo e foi aquilo que eu de facto precisava de viver para perceber também que as coisas podem ser diferentes. E acho que à medida que vamos avançando, vamos estando preparadas para outras coisas que se calhar são mais desafiantes e que nos levam a outros limites e que nos levam a querer saber outras coisas. Então, enfim, cada filho é um filho, cada aprendizagem é uma aprendizagem. Acho que o mais importante é abraçarmos todas essas aprendizagens e seguirmos em frente, porque há sempre depois novas coisas a fazer. Os desafios que os filhos trazem, só quero fazer aqui uma parte e pedir desculpa por vezes a minha cara virar, mas tem precisamente a ver com filhos, não é? Então isto é caricato, não é? Tenho uma filha com 8 anos que é a Flora e hoje a filha da Susana, a tal de Gabi, pediu para dormir cá. Então já estavam na caminha, tudo sossegado, eu vim para o live, eu já tinha avisado, ia estar aqui, claro que já andam aqui as duas, parecem dois nomes pequeninos dos a dizer, a darem-me recadinhos, mas a falarem baixinho com muito respeito. Agora é que não consegue, parece a história daquela menina que não sabe em que cama do ursinho é que é dormir. Já esteve na cama da Flora, agora na minha também diz que não consegue dormir, sente a voz da mãe anda aqui a rodopiar. Mas o Benjamin, daquilo que eu conheço dele, ele estaria sossegadinho provavelmente a dormir e ficava onde estava. Então, os filhos, e tu fala da Gabi de ser um dos filhos diferentes, às vezes a gente brinca, né? Que há os filhos que só vêm com determinada personalidade como sendo os segundos, porque se fossem os primeiros, os pais perdiam um bocado a coragem de voltarem a ser pais, não é? Com os desafios. A mim foi logo a primeira, pronto, a minha primeira veio logo assim muito desafiante e queria só pegar numa coisa que tu disseste há pouco, Susana, que é muito importante, que é a questão do nosso mundo ruir e o que é isto de chegar um novo ser. Porque há a tendência de se olhar para um bebê, portanto, que é totalmente dependente de nós e que a nível físico ocupa um espacinho de meio metro, né? Normalmente tem 50 centímetros, portanto, é 50 centímetros, não anda sozinho, está totalmente dependente de nós, portanto, ele é que se vai adaptar a nós e a nossa vida vai continuar a decorrer naturalmente. E nós arranjamos-lhe um espacinho. Mesmo que os pais, quando arranjam um quarto para os filhos logo de raiz e estão super preparados para receber aquela criança, não estão preparados para o que aí vem. Porque, na minha visão, aquela criança veio com um espírito. E os espíritos são indomáveis. E os espíritos, se tiverem de provocar mudanças na transformação dos pais, por amor aos pais, são mesmo capazes da expressão que usamos em português, de esticar a corda,
para os pais ficarem debaixo de um stress tão grande que alguma coisa vai ter que partir nas suas crenças, na sua maneira de estar na vida, na relação que têm com os outros ou com o exterior. E eu acredito, olhando para a tua história, para a minha e de tantas mães e pais e crianças desde pequeninas e desde bebés que eu tenho acompanhado, eu acredito que as almas dessas crianças também vêm com missões diferentes e que as mães que têm filhos mais problemáticos, principalmente na fase inicial, em bebés e nos primeiros anos, que dão mais dores de cabeça, que dão mais trabalho, que não pensem que isso é castigo, que não é. Aquela criança vem para provocar mudança e vai provocá-la bem ou mal, nem que fique a chorar 3 horas todos os dias, até me levar a um ponto de loucura, em que a gente surta e é nesse surto que a gente adere, a gente cede a qualquer coisa que nós antes não estávamos a aceder. É como se aquele momento em que a nossa capacidade de acharmos que podemos controlar tudo cede e essas estruturas ruem em si partem, que nós conseguimos aceder a outro mundo cá do lado de lá, e que é fabuloso e que é fantástico, mas que implica, como disseste, e concordo plenamente disso, implica fluir com algo, não é controlá-lo, é fluir algo. Fluir com algo novo que nós ainda nem sabemos bem o que é. E adaptar-nos à vida daquela criança. E aqui também entram os nossos egos, não é? Se eu aceito que aquele ser pequenino que acabou de chegar, eu já estava cá há tanto tempo, pode ter um impacto tão grande na minha vida, quando aquele bebé que depende de mim, não é? Mas é real. Consegue e deve fazê-lo. Eles viveram dentro de nós e ninguém conhece tanto o que se passa no coração de uma mãe como um ser que teve o coração dele a crescer, a bater cá dentro. Então, estes filhos e filhas sabem muito bem o que é que a gente está a precisar, de como é que nos podem desafiar para nós, como tu disseste, nos conectarmos a nós mesmas. A nós mesmas. Albina, é isso, algo maior que nós nem sabemos ainda o que é, mas é algo maior que nós. E termos essa confiança no processo. Ser mãe é perder o controle sobre praticamente tudo. Sim, e esse é um grande desafio. Esse é dos maiores desafios. É saber que de facto, aquilo que nós podemos controlar é muito pouco, porque o bebé chega e vem ocupar todo o espaço no início. Mas, de facto, o espaço é dele. E esta é uma questão importante, porque, de facto, o bebé tem um espaço próprio a ocupar. E que no início é um espaço muito grande. É todo o espaço da mãe, é todo o espaço daquela família, não é? A questão do bebé que está no centro. Claro que depois, enfim, é previsto assim ser, por mais que nos digam que não, é previsto assim ser. E é previsto estarmos sempre prontas para responder às necessidades dele, não é? E claro que é ele que, no fundo, é ele que comanda e custa-nos um bocadinho até ver isso. E depois às vezes usamos as expressões do ele é chato, ou ele é isto, ou ele... Não, ele está só a ser bebê e a ocupar o espaço dele como ele sabe e como ele precisa que seja ocupado para que sejam satisfeitas todas as necessidades emocionais, de alimentação, sei lá, espirituais, o que quer que seja. E eu acho que acaba depois por ser uma dança, nós percebermos que aos poucos ele vai saindo do centro, mas continua a ser a base e acaba por ser sempre o foco da família. Pode já não estar a ocupar um espaço tão grande, mas é sempre o foco. É previsto ser sempre o foco de cuidado e o foco de atenção, porque as outras pessoas, o pai e a mãe, já são crescidos e adultos, mas ele não é? Portanto, no início é sempre um início muito exigente e muito cansativo, mas é um início que faz parte. E é isso. Eu queria perguntar qual é a visão que tu tens. Eu tenho a minha visão sobre isso e que é um pouco crítica, diria, de muito discurso que é partilhado hoje em dia, que parece que se quer que os bebés sejam independentes. E como se isso fosse possível, não é? Parece que há muitas pessoas que querem ser pais e mães, mas estão-se a esquecer do que é que isso verdadeiramente
significa. Eu tenho a sensação que em tempos antigos, ou mais lá para trás, as pessoas estavam mais cientes da trabalheira que era e da expressão sacrifício, do sacrifício que era essa atenção, esse tempo, essa disponibilidade desse espaço que vai ser ocupado e que tira muito espaço a nós. Em muitos pais e mães que vou acompanhando e que vou seguindo, o que eu noto é uma questão até de crença, quais aborrecidos do espaço que o bebê está a ocupar, como se fosse possível ser de outra maneira. Mas é um novo ser humano que chegou, não é uma planta, não é? Não é uma planta, é um ser humano, é um ser sagrado, é uma alma que chegou. Então, como psicóloga, e também gostava de ouvir o teu ponto de vista também das outras formações que fizeste a nível da saúde da mãe, da saúde mental da mãe, como enfermeira também, o que é que tu tens apercebido? Eu, enquanto psicóloga, aquilo que me apercebo é vivemos numa sociedade em que tudo é muito fácil. Antigamente, para carregarmos um jogo de computador ou para ligarmos um computador demorava imenso tempo. E agora é clicar no botão e se aquilo fica a ler 2 ou 3 segundos, já achamos que estamos a perder muito tempo. Estamos na sociedade da rapidez e em que podemos ter tudo aquilo que queremos à distância do clique. E depois vêm os filhos. E parece-me que as pessoas não estão preparadas para nunca vai ser como nós queremos. Parece que há muita a vontade de dizer ao bebê não vai ser como tu queres. Mas o bebê não está numa luta territorial como um adulto. O bebê está a ser bebê. E parece-me que muitas vezes se olha para o bebê como se tivesse a maturidade cognitiva de um adulto com o qual nós temos que marcar limites ou medir forças. E eu acho que medir forças com um bebê é um absurdo. Se estamos a medir forças com um bebê, há qualquer desconexão cá dentro muito grande que já aconteceu. Nós estamos cá para acolher em amor. A parte dos limites, como tu disseste e bem, é algo para nós recuperarmos o nosso espaço enquanto mães, enquanto pais, enquanto casal, enquanto seres na sociedade. É algo que eu defendo ir-se marcando passo a passo. Não é? É uma descolagem que se vai fazendo pouco a pouco. Mas começar-se de raiz por aí, parece-me que houve qualquer coisa muito basilar de compreensão que se perdeu. Mas gostava de ouvir da tua experiência o que tu tens a dizer sobre isso e sei que tens umas partilhas também importantes, até a nível do pós-parto, das questões da amamentação, também entre homem e mulher, aquilo que tu tens apercebido. Olha, eu acho que em geral a sociedade precisa de aprender a amar os bebés, porque parece que nasce um bebê que é um grande atentado a tudo. E de facto os bebés só querem amor. É a única coisa de que eles precisam é de amor. E parece que isso é um grande atentado e uma grande afronta. E hoje em dia aquilo que mais se vê, e até das mães que vou acompanhando, é esta sensação de que as mães não têm permissão para amar. Parece que é preciso relembrar-nos a todas que nós temos o direito de amar os nossos filhos. É isto que é ser mãe, é isto que é ser humano. E hoje em dia parece que vamos no caminho contrário. Tu não podes amar o teu filho, tu não podes dormir com ele, tu não lhe podes dar muito colo, tu não o podes tornar dependente. São todos muito exigentes com os bebés e são todos pouco exigentes com os adultos, uns com os outros. Eu acho que vivemos em completa hipocrisia em relação a tudo. Nenhum adulto vai tirar satisfação com o adulto, mas de facto o adulto mede forças com o bebê. Nenhum adulto se queixa de nada com outro adulto, mas de facto toda a gente se queixa do bebê. Parece que o bebê se tornou o alvo fácil da sociedade. O bebê e as mães tornaram-se o alvo mais fácil da sociedade hoje em dia. E enquanto não se amarem os bebés, enquanto não se amarem as mães, enquanto não se amarem as mulheres, se calhar a coisa ainda é de mais raiz do que isso, acho que vai haver sempre algo que vai querer destruir esta relação mãe-bebê, porque as coisas que se continuam a ouvir hoje em dia é do género. Já está mais que provado, não é? Que o bebê tem que estar perto da mãe,
que o bebê precisa de toque, que o bebê precisa de 1 milhão de coisas. Já está mais que provado, cientificamente, com as alterações que existem no cérebro de um, com as alterações que existem no cérebro do outro, com os níveis hormonais disto, com os níveis hormonais daquilo. Já está tudo cientificamente provado. Se tudo o que é dito não vai de acordo com o que já está cientificamente provado, então é porque há grandes barreiras e há grandes obstáculos para que isso aconteça, não é? Porque a medicina está sempre a evoluir para aquilo que cada vez se sabe mais. Ora bem, cada vez se sabe mais sobre os bebés, cada vez se sabe mais sobre as mães. Portanto, ainda estarmos no ponto em que hoje em dia estamos, é porque alguma coisa não quis evoluir e não tem a ver com o conhecimento, tem a ver com a mentalidade. E a nível dos estudos, e agora falando da parte mental, está imensos estudos já lançados, e estudos não é opiniões, é estudos. Aliás, é uma coisa que se defende muito cada vez mais a nível deste acompanhamento das mães e bebés é baseada em evidências científicas, porque nem tudo o que sai da boca de um médico, nem tudo o que sai da boca de um psicólogo, ou de uma psicóloga, uma enfermeira, é baseado em evidências científicas, a maior parte, e nem folclore. É crença, é mentalidade e não é baseada em dados científicos. E os dados científicos vão todos na direção de que um bebê que não tem o tempo para ter o vínculo com a mãe que necessita nas fases iniciais de desenvolvimento é prejudicado a nível cognitivo e emocional, é mais passível de desenvolver imensos problemas a nível de comportamento e de uma série de coisas se não tiver esse tempo, esse vínculo nessa fase inicial de vida. Então, o que tu dizes, Susana, e é provocador, mas isto é real, o que é que acontece para uma informação tão valiosa ser ocultada? Pior, ser passada a informação inversa. O que é que se passa? Estará a humanidade zangada com a humanidade? Queremos seres humanos mais burros, intelectualmente, emocionalmente? O que é que se passa afinal, não é? Porque se está provado que a presença da mãe no leite que ela dá ao bebê contribui para o desenvolvimento de um sistema imunitário saudável na vida de uma criança, não há de ser só o leite, não é? O leite trabalha a parte física do sistema imunitário, então e as outras capacidades de defesa, até a nível emocional? Tem a ver com o ser chegar ao mundo e dizer, eu neste momento sou o ser mais importante aqui, não porque quero ser o rei. Imagina um bebê com uma coroa, agora sou eu que mando e não é o meu pai. Isso é absurdo, um bebê não tem. Estamos a falar de bebés, um bebê não tem essa mentalidade, um bebê só sabe que precisa muito dos outros para viver. Eu gosto de imaginar a insegurança total que é de um ser que nasce e que não consegue fazer absolutamente nada sozinho. Não se consegue alimentar, não se consegue defender, o medo, a ansiedade que deve ser. Claro que quer estar sempre colado a uma figura de segurança, é óbvio. Eu penso nos orangotangos, eu creio que as mães orangotangas andam com os seus filhos sempre ao colo, sempre colados ao seu corpo, até aos 6 anos de idade. A minha questão é, o bebê humano vale menos que um bebê orangotango? Precisa menos de coisas? Não há nenhum mamífero que nasça tão dependente como o ser humano. E parece que não queremos aceitar até como é que nós funcionamos a nível biológico. É absurdo. O bebê tem que ser independente. O bebê não consegue se levantar da cama. O bebê não consegue dizer o que lhe dói. O bebê não consegue comunicar. O que é que se passa com as pessoas para ser esta coisa da separação da mãe e do bebê? Porque eu também observo isso. E sei que é o que muitas vezes leva a separações no pós-parto, entre outras coisas, mas também tem a ver com isto. Não é? Em que a mulher sente que tem de fazer uma escolha entre o bebê e a relação que tem, não porque não quer a relação, mas porque o companheiro não aceita a relação da mãe com o bebê. É ao contrário. Isto é que eu observo mais vezes. Aquela coisa do senso comum, a mulher deixou de querer saber do marido porque foi mãe. Não é isso. Ela não deixou de querer saber do marido. Mas o marido não está a dar espaço nem a proteger a relação daquela mãe com aquele filho. Porque está com ciúmes. Ora, homens com ciúmes de bebês. Quem é que é o bebê aqui? Eu lamento se isto choca os homens, mas é real. Porque este discurso, eu ainda ouço, não é? Ai, as mulheres sabem lá.
O que é que os homens passam num pós-parto, coitadinhos, porque deixam de ter a atenção da mulher. O que os homens passam num pós-parto, coitadinhos. Façam terapia, ganhem maturidade, ganhem segurança no amor daquela mulher por ele. Se estão a competir com o bebê, então não estão a ter um relacionamento com a mulher no arquétipo de mulher, de esposa, de amante, estão a ter um relacionamento com a mãe, como o irmão que tem ciúmes do irmão mais novo que lhe vem roubar a mãe. Isso não é saudável e isso estraga a vida sexual de qualquer casamento, de qualquer relação. É impossível. A partir do momento em que o homem está a tratar a mulher como mãe dele, e por isso é que tem ciúmes do maninho mais novo que é o bebê que chegou, caput. Aí acabou tudo. E as mulheres têm uma decisão muito séria para tomar quando estão em relacionamentos assim, do que é que priorizam. Se é a relação ou se satisfazem as necessidades do bebê porque ele precisa. Ele merece. E isto é mudança de mentalidade, sim. E que é mudança de mentalidade. Aliás, não há fase nenhuma em que a mulher precise tanto do seu companheiro como depois quando o bebê nasce, não é? Mas isto é uma mudança, tem que ser uma mudança muito drástica também na mentalidade dos pais. Esta entrada na paternidade parece parece que é difícil de lá chegar. De facto, qual é o papel do pai? O pai tem um grande papel. O pai passa a ser o guardião de uma família, passa a ser um protetor de uma família, o protetor da mãe, o protetor do bebê. O pai é aquele que tem os braços grandes para abraçar toda a sua família e fazê-la sentir-se segura. Quando de repente ele vê a sua família como uma ameaça, de facto, para já precisa de ajuda e se calhar muitas mães também precisam perceber o que é que se está a passar verdadeiramente nas relações e se calhar não é à toa que de facto há tantas separações quando nascem os filhos, não é? E porque muitas vezes pensa-se que o homem está preparado para o papel, mas depois aquilo que ele revela é uma grande imaturidade para a qual fica difícil muitas vezes de lidar, porque fica-se à espera de delegar muitas coisas e de uma pessoa se sentir à vontade para poder maternar e acaba-se por se ficar confrontada com sentimentos de culpa em relação a tudo e mais alguma coisa, ou porque de facto já se pensa que se está a falhar como mulher, já se pensa que se está a falhar na intimidade, já se pensa que se está a falhar, sei lá, numa série de coisas, quando de facto a única preocupação da mulher, ou deveria ser a única preocupação da mulher, é se ela está a falhar com o próprio filho. Não é? Essa deveria ser sempre a nossa única preocupação. Será que eu estou a falhar com as necessidades do meu bebê? E muitas mulheres são confrontadas com este choque daquilo que aparece no pós-parto em relação ao companheiro e às expectativas que tinham para esse companheiro. E muitas mulheres precisam de ajuda e muitos homens também precisam de ajuda para se conseguirem encontrar e situar enquanto pais. Uma das situações que acontece, e creio que nunca se fala disto o suficiente, que é a diferença de se ter um bebê que é tranquilo e que dorme bem, dorme durante o dia, adormece bem à noite, dorme tranquilo sem ser junto aos pais ou no quarto dos pais e que aceita bem o dormir ou num berço ou fora do quarto, e os outros bebés que vêm com uma personalidade ou maneira de ser completamente diferente e que conseguem levar os pais quase à loucura. Eu já passei por isso e acompanhei pais também. Como é que um casal, porque depois a sociedade cobra, não é? É porque mimam demais, é porque estão a fazer isto errado, têm de deixar a criança a chorar, é porque não têm as rotinas antes de adormecer bem criadas. Ou seja, é como se o bebê fosse algo que não tem individualidade, não tem maneira de ser própria e tudo o que está a acontecer e que aquela criança manifesta é porque os pais estão a fazer algo de errado. Então, se a criança não é calma, se não dorme sozinha, se não adormece tranquila, é porque os pais estão a fazer algo de errado. E não é. E este tipo de discurso que muitas vezes é passado aos pais, que cria também muita tensão dentro do casal.
desnecessária, porque que casal é que consegue estar a passar 2 horas à tarde para adormecer um bebé, depois continua para a vida do dia a dia, depois à noite há mais 3 horas para adormecer na cama dele, longe do pai e da mãe. Quem é que tem tempo para perder 5 horas por dia nisto? Quem é que tem tempo? Quem é que tem energia? Quem é que tem energia depois de ficar este tempo todo nesta luta com o bebé para ele dormir nas condições que o pai ou que a mãe decidiram para depois ir fazer amor? Quem é que tem estado de espírito ou cabeça por aí? As pessoas estão irritadas, estão com privação de sono, não é por acaso que em contextos de guerra uma das estruturas oferecidas era a privação de sono. Então muitas vezes temos um pai e uma mãe em privação de sono profundo, não é? Como se estivessem a ser torturados por um ser deste tamanhinho. É absurdo. Os sentimentos que uma pessoa sente não são bonitos, não é? Então acho que era muito importante o quebrar o tabu em relação a algumas coisas e aos pais que estão no limite do cansaço, podem ter sentimentos bons em relação aos filhos e que não é falta de amor, é o sistema nervoso a colapsar, a facilidade com que é começarem a discutir um com o outro, não é? Então, é aceitar as coisas se calhar como elas são e se calhar é tentarem a questão da criança dormir sozinha mais à frente, não faz mal. Sanidade mental para todos, porque senão as relações vão ter rupturas, não é? Sanidade mental para todos, porque não é nestas questões do bebê que se vão vergar os egos, é mais à frente. Um bebê nem é que tem, acabou de chegar, coitadito, não é? Ainda tem uma moleirinha mole, não é? Ainda não tem, ainda tem uma moleirinha mole, coitadito, ainda não vai à casa de banho sozinho, nem se consegue controlar. Nem isso, nem os esfínteres consegue controlar e está a ser acusado de querer dominar a família ou de querer roubar a mãe. Um ser que nem à casa de banho vai sozinho. É uma pessoa que tem que... Não é isso, pais, não é isso. Não é isso. Vão com calma. Marquem limites com um tempo mais à frente e sempre adaptado àquela criança que tem ali. Porque as crianças vêm, os bebés vêm diferentes, sim. Muito diferentes. Sim. Há bocado estavas a dizer que de facto muitas vezes nós enquanto mães acabamos por ter sentimentos que achamos que está errado senti-los, não é? Sentimentos até menos bons, mas de facto muitas vezes o desespero e o cansaço. Sim. O desespero e o cansaço muitas vezes leva a isso, né? E de facto é preciso falar da maternidade real, né? E agora, voltando um bocadinho atrás, em relação à parte do sacrifício, eu acho que nós, enquanto mulheres, também quisemos riscar muito esta palavra sacrifício, do ser mãe é um grande sacrifício. Eu acho que hoje em dia quisemos muito tirar essa questão de ser um sacrifício, mas na realidade temos que olhar para ela muito seriamente porque é. E é preciso dizê-lo com todas as palavras. Claro que é um sacrifício ser mãe, claro que é. E estou-me a rir porque só Deus sabe, não é? Mas implica realmente muitas coisas. Talvez, enfim, possamos chamar-lhe sacrifício, mas um outro tipo de sacrifício, mas é um sacrifício porque nos leva-nos a abdicar de muitas coisas e esta parte do cansaço às vezes é um cansaço mesmo muito extremo e tudo que tem que se lidar. Então se calhar também temos que fazer um bocadinho as pazes com isso e se calhar também nos ajuda mais entender e aceitar que é um sacrifício, sim. Uma imagem, peço desculpa a quem é religioso, mas tu estavas a falar e veio-me esta imagem do sacrifício de Jesus, né, de Cristo, para dar à luz uma nova humanidade. Então, há muitas coisas que só nasce algo novo com o sacrifício, mas ele também teve num período pós-parto 3 dias e renasceu e veio bem, não é? Esta questão e eu queria te lançar essa pergunta agora do que é que te aconteceu a ti, que transformação é que aconteceu em ti enquanto mulher? O que é que tu sentes que eras a Susana antes e a Susana depois da maternidade e o que é que aconteceu que foi o tá?
Sei lá, foi tanta coisa. Eu acho que eu acho que a Susana antes da maternidade era uma Susana que não estava alinhada com nada em especial. Eu acho que caminhava pela vida, com os meus objetivos específicos, normais, sei lá. E eu acho que o que a maternidade me veio trazer foi ou me veio pedir, o que a maternidade me veio pedir foi este alinhamento sério comigo mesmo, de qual é o meu caminho e para onde é que eu quero ir. Na tua vida, a nível profissional, pessoal, eu sei, né? Geográfico, com esse alinhamento contigo mesma, que mudanças é que aconteceram na tua vida? Sim, eu de facto comecei a olhar para a minha vida e comecei a sentir que muitas coisas já não me faziam sentido, que muitas coisas não me deixavam preenchidas e que se calhar muitas coisas não me deixavam feliz e completa. E eu acho que fui atrás dessa completude. Trabalhei muitos anos no hospital, já sou enfermeira há mais de 15 anos e de forma louca e ao mesmo tempo corajosa, mas consciente, despedi-me do hospital onde trabalhava para começar um caminho próprio, para mudar de vida, para mudar de casa e para construir a vida de raiz, que era aquela que eu desejava para mim e para os meus filhos, para a nossa família, que era uma vida em que eu precisava de sentir que eu estava a ajudá-los a crescer da forma que eles precisavam, para que de facto eles pudessem crescer sendo livres. E isso levou-me a tomar estas decisões que, olhando de fora, uma pessoa pensa, ela é maluca. Tinha um ordenado como enfermeira, tinha uma casa, tinha tudo isso. Claro que tinha tudo isso, mas depois tive filhos. E de facto, uma pessoa quando abraça esta questão da maternidade, não é só quando abraça esta questão da maternidade, há muitas mães que abraçam esta questão da maternidade e se vão transformando, mas quando uma pessoa está mesmo sintonizada com os nossos filhos e com aquilo que eles também querem, mesmo que eles não verbalizem, mas sei lá, parece que os escutamos noutro sítio, nós acabamos por fazer caminhos que de facto não estávamos à espera, mas que sabemos que são os caminhos que vão deixar toda a gente feliz. Então, claro, tive uma rede de apoio muito forte, não é? Das minhas amigas, das minhas comadres, daquelas que estão comigo na minha maternidade e que nos ajudamos umas às outras. E tem sido um processo de reconstrução, de transformação, de fé, de confiança, de trabalho, porque uma pessoa não decide mudar de vida. Agora vou mudar de vida, vou-me despedir e já está. Não, de facto é preciso continuar a trabalhar e tem que se trabalhar até muito mais para depois construirmos o nosso caminho individual. As coisas não se tornam mais fáceis porque de repente a gente se lança no nosso caminho e é isso que está escrito e pré-determinado e Deus vai nos ajudar e vai tudo cair do céu. Não. De facto, as coisas custam e é preciso que se saiba que as coisas custam. E tudo tem um preço. Todas as escolhas têm um preço. Havia um preço que eu já não estava disposta a pagar ao trabalhar no hospital. Já não estava a conseguir lidar com certas coisas que internamente mexiam comigo, com esta luta diária pela dignidade do outro, com aquilo que eu via, com aquilo que eu ouvia, com aquilo que eu via que era feito, não estava a conseguir lidar com isso. E honro muito quem o continua a fazer e de facto é importante que os hospitais continuem a funcionar. Nem todos têm que ter a mesma escolha e têm que fazer têm que tomar as mesmas decisões. Mas de facto o que eu sentia era que me rebentava o coração. Porque chega uma altura em que nós temos uma autoconsciência, não é? Sobre nós e sobre aquilo que estamos a sentir dentro de nós e quando começamos a sentir o nosso coração, há coisas que antes nós provavelmente não ligaríamos e chega a uma determinada altura que parecem facas no nosso coração e não dá mais. Então, para mim, ir trabalhar era como se tivesse o meu coração a sangrar todos os dias com aquilo que eu via. Desculpem a imagem. Tu mudaste a tua missão ou continuas na tua missão de cuidar dos outros, mas de outra forma? O que é que sentes que foi a tua readaptação profissional?
eu não me consigo imaginar não cuidando. Não me consigo imaginar como não sendo uma cuidadora. Porque, e quando fui para a enfermagem, eu tive muito tempo sem saber muito bem se eu estava revoltada com a enfermagem ou se era a enfermagem que eu queria continuar a ter como profissão. Acho que vivi muito esse conflito de se calhar eu já não amo a enfermagem, se calhar já perdi a paixão. Mas sair do hospital ajudou-me a recuperar essa paixão e eu continuo uma cuidadora e continuo disponível e continuo a ser enfermeira à minha maneira, com os meus valores, sendo no acompanhamento às mães, sendo de pessoas nos domicílios também pela parte própria. Eu continuo enfermeira, simplesmente eu não estou num local que me destrói, não é? Eu estou num caminho onde eu posso continuar a ser íntegra, sem ter que fazer escolhas diárias, só depender de mim. E isso para mim foi fundamental para eu conseguir manter a minha sanidade mental, porque eu gosto de facto é de cuidar. Estou a entender. É o conseguir cumprirmos a nossa missão num ambiente que esteja em sintonia com os nossos valores, e isso por vezes implica seguir caminho sozinha, né? Sozinha, sem ter o apoio de um sistema, né? E eu olho para o teu caminho e eu vejo que tu libertaste de vários sistemas, de todos os lugares de conforto que tu tinhas, tanto a nível da carreira que tinhas, do local onde vivias, da casa que tinhas, da família que tinhas. Tu pouco a pouco foste abrindo mão de todas essas estruturas que te davam, talvez ouso dizer, diz-me se eu estou correta, alguma sensação de segurança, mas que também era um aprisionamento. É uma sensação de segurança, mas que te limitava e que já te feria o coração. E parece que com o nascimento dos teus 2 filhos, ou conectaste a ti próprio com o trabalho pessoal que já fazias, mas parece que eles te deram um empurrão final do mãe, decide. Esse trabalho que tu estás a fazer dentro de ti não pode ficar só em potencial. Faz escolhas alinhada com o que tu estás a descobrir acerca de ti mesma. E ouvi-te a fazer escolhas sucessivas nessa direção e encontrar, como tu disseste, outras redes, outros contextos mais alinhados contigo. Então, parece-me que esta questão do nascimento como um portal para uma nova vida, quando a mulher não se desvia, é o que eu estou a tirar desta nossa conversa, uma coisa bonita, que é quando a mulher ou o homem não se desviam da missão da criança e do acolher aquele bebê, como ele deve ser acolhido, é como se o amor desse bebê pelos pais também conduz os pais a se alinharem com eles próprios e, por vezes, com profundas mudanças de vida. Se a pessoa não estiver já no seu contexto, já estiver no seu contexto de vida onde realiza a sua alma, está tudo bem, né? Continuar a evoluir a partir daí. Mas para quem está fora do seu contexto, onde a sua alma se pode manifestar o seu propósito de vida, o que quisermos chamar, se calhar os nascimentos e o foco nessas crianças obriga a focarmos em nós. E com isso muitas coisas novas podem acontecer. Como eu disse, eu estava a fazer a tua apresentação inicial como uma mulher que eu vi com imenso potencial, mas que pouco reconhecia o seu valor, que não tinha muita consciência de si. E parece que os teus filhos vieram dizer: mãe, tu és isto. Olha para ti, Senhor. E tu, então, mas eu tenho mais coisas para fazer da vida do que aquilo que eu pensava. Sim. É aquela situação de pensar que a vida, às vezes há a sensação de tivemos filhos e a vida acabou agora, no sentido, tenho a minha carreira, tenho a família, os filhos nasceram, agora pronto, já está. É encostar, né? Cruzar os braços, já está. Mas não. Olha quem tens aqui. Não dorme, não vale a pena. Olá! Eu vou dormir cá. Hoje vai dormir cá. Agora era para dizer isso. Beijinhos. Olha lá, Gabizinha. Eu já vou ter com vocês. Eu já vou, fofinha. Sabes que está aqui muita gente. Vai lá para a caminha, vai lá, fofinha. Eu já vou ter com vocês. Até já. Pronto, é a rede de apoio alternativa que uma pessoa tem carreira. Eu acho que quando estavas a falar, estava-me a ocorrer que os filhos nascem e eles só trazem amor com eles, não é?
Nós às vezes temos um sentimento de desespero, mas eles não têm sentimento nenhum em relação a nós, a não ser por amor. Então parece que o filho nasce e que vem uma grande corrente por aí fora de amor e que te leva, e tu vais. Se tu estiveres bem ligada a ti, bem ligada a eles, tu vais. Ou não, claro. Mas chega uma altura, eu senti isso, né? Chega uma altura que eu senti-me a ser empurrada e de facto a fazer escolhas de transformação profunda. E quando nasce uma criança é sempre uma oportunidade é sempre a oportunidade de começar algo novo na nossa vida. Tipo, lançamos esta criação ao mundo. Que outra criação é que nós queremos lançar mais? Que outras sementes é que este pequeno ser que teve dentro de nós lançou para dentro de nós? O que é que ele nos andou a dizer? O que é que nos está a fazer? Por onde é que nos quer conduzir? E eu estava a pensar, sabes que no passado, quando as pessoas eram pais e mães, vinha muito aquele sentimento de lutar pela família ou de trabalhar muito para criar novas condições de vida para os filhos. Hoje em dia, a criação dessas novas condições não tem só a ver com a segurança financeira, tem a ver com muita coisa. E quem faz desenvolvimento pessoal está consciente disso, tem a ver com o ambiente onde nós queremos que estas crianças cresçam. E por vezes temos de procurar um ambiente muito diferente daquele em que estamos, até a nível da nossa rede de apoio, de amigos, profissional, tudo. E acho que vamos encerrando, porque eu estou aqui com problemas, estás a perceber, não é? A hora já vai adiantada, havemos de falar noutras alturas destas questões mais ao pormenor. Eu, da minha parte, gostava de deixar uma mensagem final. Em primeiro lugar, honrar-te muito, Susana, pelas escolhas corajosas que tu fizeste, e eu conheço os teus filhos e eu vejo os felizes que eles são e o quanto que eles têm crescido à medida que tu cresces e por vezes há aquela ideia que quando se é pai ou mãe tem de ficar tudo igual e priorizar a estabilidade acima de tudo. Umas vezes sim, outras vezes não. E o que tem de estar estável é o amor do nosso coração. E eu estou a olhar para ti e sim, um coração de uma mãe a ser agredido nunca pode ser um lugar seguro para um filho ou para uma filha. Isso tem que ser mantido estável. E muito obrigada por essa partilha que tu trazes. Para qualquer pessoa que se esteja a sentir menos bem ou que possa estar a falhar porque a vida está um caos com a vida dos filhos, se calhar é suposto. Se calhar é suposto acontecer qualquer coisa diferente na vida dessa família. Um beijinho a todos. Susana, eu vou-te dizer para deixares uma frase final também. O que tu tiras daqui, do que tu queres deixar para quem nos tem estado a ouvir. Olha, acima de tudo, dizer que todas as mães têm o direito de amar. Não se proíbam nunca de amar os vossos filhos. Libertem-se de todo o ruído. Libertem-se de tudo aquilo que vos proíbe de amar os vossos filhos. Estejam atentas às mensagens mais sutis e a tudo aquilo que vos afasta deles. Porque uma criança nasce para ser amada, a mãe existe para ser amada também. Então o segredo é sempre o amor. Tudo o que nos afasta do amor não são coisas boas. Então que todas possam encontrar nas vossas vidas aquilo que de facto vos afasta dos vossos filhos. E reaproximem-se e amem-nos, porque é só isso que eles precisam para criar um vínculo forte, seguro, para se tornarem adultos confiantes, seguros, a sentirem-se capazes, mentalmente saudáveis e é isso. Tudo o resto é contra a natura. As mães têm o direito de ser mães. É quase preciso lembrar que esse direito existe e que os filhos têm o direito de ser filhos e não tratados como adultos. Muito obrigada. Obrigada a todos os que estiveram. E nós vamos ter lives à partida todas as segundas-feiras, às 22 horas de Portugal e às 18 do Brasil. A Susana faz um trabalho incrível de acompanhamento a mães e a pais, a casais, para abrir mentes sobre aquilo que se passa em relação a tanto às questões do parto, da gravidez, como pós-parto. Faremos mais lives com a Susana sobre este assunto em particular. Hoje foi um pouco uma apresentação mais pessoal. Um beijinho grande a todos e vamos lá criar uma nova humanidade com espaço para o amor. Beijinho a todos, obrigada. Beijinhos. Tchau, tchau, tchau.